doutora Patrícia comentou conosco aqui uma coisa interessante. Ela perguntou muitas mensagens aqui de parabenização, Marcelo, do Lucas Cronenberg, Marcos França, pessoal lá de Minas, Marcos França, outro de Brasília, pessoal assistindo a gente aí, 65 pessoas no nosso pico, estamos com 63, eles tiveram que sair para uma outra reunião. E agradeceram muito. É o nosso recorde, fizemos a primeira com 53, agora com 65. O nosso pico, felizmente, um sucesso, graças a Deus. Muito bem, o palestrante atrai o pessoal, o palestrante é bom mesmo, atrai o pessoal. Muito bem, Marcelo, as duas perguntas são muito interessantes. A doutora Patrícia fez uma pergunta a respeito do Compass. No braço da rivaroxabana isolada, houve benefício na redução de MACEs? Que ela queria saber. Perfeito. Em relação à aspirina isolada. Essa é a primeira pergunta. Por que ela fez essa pergunta? Porque a segunda... Essa pergunta é excelente. Pois é, vem do AFAIA, exatamente o que ela quis falar sobre o AFAIA. Porque na DAC crônica com FA, na época do AFAIA, o que mostrou o melhor benefício foi a rivaroxabana isolada. E aí você vê, o paciente com FA teve melhor desempenho com a rivaroxabana isolada. No paciente que tem DAC crônica, etc., foi uma associação de uma dose menor de rivaroxabana, diga-se de passagem, com a aspirina. E aí? O que a gente tira dessas duas situações? Bom, Patrícia, em primeiro lugar, querido, eu estou feliz de você estar aqui. É o seguinte, o que acontece? Existe um racional que explica isso de maneira muito tranquila. Se o paciente tem fibrilação atrial, quando a gente vai fazer a conta do Net Clinical Benefit dele, do benefício líquido dele, eu tenho que proteger esse paciente contra um evento tromboembólico causado pela fibrilação atrial. Esse paciente que tem fibrilação atrial se beneficia de doses maiores de anticoagulantes. Quando eu coloquei quando foi colocado no Compass a rivaroxabana 5 mg 2 vezes, o que aconteceu? Ela foi melhor do que a aspirina na redução de risco relativo de eventos propriamente ditos, mas quando a gente faz o Net Clinical Benefit, o benefício líquido, esse benefício praticamente desaparece, porque o risco de sangramento aumenta e eu não tenho o benefício de proteger esse paciente contra o evento tromboembólico causado pela fibrilação atrial. Então, por isso, essa foi a explicação racional na análise do estudo, nos editoriais do Compass, que justifica o fato de que a dose um pouco mais alta não beneficia e a dose vascular foi consolidada como aquela dose de 2,5 2 vezes ao dia. Perfeito. Bom, então, meus amigos, aqui eu já tenho algumas outras perguntas aqui na manga, na linha, mas eu queria deixar vocês, por favor, perguntarem. Aqueles que quiserem fazer uma pergunta ao doutor Marcelo, fazer uma colocação, e só lembrar que foram 68 participantes do nosso pico. Que bom. A Patrícia também agradece, a Otávia também agradece, Marcelo, a sua participação, a sua aula. Que bom. Algum dos colegas gostaria de, por gentileza, fazer algum tipo de colocação? Fiquem à vontade, por favor. Não se constranjam, é um bate-papo mesmo. Todos estão com essa possibilidade. Só, Ian, libera todo o microfone de todo mundo, né? Ok. Aqui nós temos um relato aqui de um colega de Juazeiro do Norte. Olha que prazer. Seja bem-vindo, Márcio Araújo. Ele está fazendo um detalhe aqui, uma colocação, Marcelo, pelo chat. Estou com 16 pacientes já no tratamento atual, nesse tratamento que você descreveu. E quais as preocupações de vocês, né, no caso de você, em relação ao risco de sangramento? Os meus pacientes em tratamento são acima de 85 anos, 70% deles. Olha... O Márcio Araújo. Muito obrigado, Márcio. Seja muito bem-vindo à SBC Piauí, aqui em parceria com a Baia. Então, Marcelo, o que é sangramento? O que é alto risco de sangramento, objetivamente, para você? Márcio, em primeiro lugar, muito obrigado pela disponibilidade, pela paciência, vamos dizer assim. Os critérios de sangramento tanto do Compass quanto do Voyager PED foram estabelecidos pela International Society of Thrombosis and Hemostasis, a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia. Então, são critérios muito bem definidos. Queda de hemoglobina maior do que 1,5 e, principalmente, que é a coisa que eu acho que a gente deve se ater mais, sangramento em órgão crítico, né? No Compass, dos 27 mil pacientes, mais de 15 mil estavam usando protetor gástrico. Então, eles estavam usando protetor gástrico já reconhecendo o aumento do risco relativo de hemorragia digestiva, quer dizer, principalmente nos pacientes mais idosos que têm mais angiodisplasia. Então,
Nesses extremos maiores de idade, Márcio, o que eu faria, sem nenhuma dúvida mesmo, na verdade eu tenho feito isso para todos os meus pacientes que usam a combinação rivaroxabana com aspirina, é usar um protetor gástrico, um inibidor de bomba. Sem nenhuma dúvida, eu usaria um inibidor de bomba, porque assim, depois que a aspirina foi associada a um risco muito maior de sangramento gastrointestinal, como a gente viu, que fez até uns, eu não lembro exatamente quando, uns 6 ou 7 anos atrás, que ela fosse retirada da prevenção primária de eventos cardiovasculares. Eu não tenho mais usado pacientes de dupla antiagregação plaquetária ou pacientes nos quais eu uso rivaroxabana com aspirina sem um protetor gástrico. E com relação ao sangramento maior, Márcio, não houve aumento de risco relativo. Tá? Então a gente pode ficar tranquilo. Agora, acima dos 85 anos de idade, como você colocou, eu confesso para você que fico mais inseguro de usar. Né? Eu confesso para você que fico mais inseguro de usar. Eu estabeleci arbitrariamente, e aí eu volto a dizer, isso é absolutamente arbitrário, um corte de 80 anos para os pacientes do consultório. Né? Isso não tem fundamentação técnica, científica específica, mas eu uso, até os 80 anos eu corto. Ok. Bom, Marcelo, eu tenho algumas mensagens ainda, que o Dr. Salomão de Floriano agradece, que também conseguiu tirar a dúvida que ele tinha sobre FI e doença arterial periférica, colocou aqui. O Formiga também agradece aqui a você, a mim, o nosso colega Dr. Formiga, gente boníssima, prazer. E quem está na linha aqui, Dr. Sebastião Martins, você conhece, Dr. Marcelo? Conheço. Martins? Já ouvi falar desse colega também. Está aqui com o vídeo ligado. Doutor Sebastião, quiser, por favor, fazer alguma colocação, por favor, fique à vontade. Não, apenas estão me ouvindo? Perfeitamente, doutor. Apenas fico feliz porque ele aprendeu realmente o que eu ensinei para ele, viu, Luiz? Tá certo, sem dúvida. E aproveito a oportunidade para mandar um abraço para todos os colegas que estão nos assistindo, o Zé Carlos, todos os outros, o Marcos França. E para você, Luiz, parabéns, um grande abraço, foi um prazer te ver. Obrigado, doutor, prazer foi todo meu. Eu não sabia que tinha internet em Pix, não. Um abraço. Tudo Gilmário, nosso amigo Gilmário, está dando os parabéns também, Marcelo. Gilmário é nosso colega aí desde longa data, também trabalha, acho que no São Marcos ainda, né? Trabalha. Hoje estão na linha de frente, cara, muito forte, grande Gilmário. Bom, Marcelo, eu tenho um bate-bola, então, para te perguntar aqui, que é a hora do bate-bola. Mas, por favor, quem quiser fazer qualquer intervenção, por gentileza, fique à vontade. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, e, assim, aquela pergunta difícil, resposta rápida. Tá certo? Vamos lá? Tirar algumas dúvidas. Não, coisas da prática mesmo. Vamos lá. Então, hoje, sem a menor dúvida, inquestionavelmente, pacientes de alto risco, doença coronariana, doença arterial periférica, hoje para você, mesmo sendo 2A, hoje sem dúvida, você inicia e, claro, tirando as contraindicações, isso para você é martelo batido, ponta virada. Sim. Perfeito. Resposta rápida, né? É lógico, né? Lógico que essa é uma resposta generalista, né? Perfeito. Claro. Perfeito. Mas sim, a resposta é sim. Beleza. Mais uma, Marcelo. Bom, sangramento. Vamos lá. Teve sangramento, e aí? O que é que você usa no cenário da urgência, um sangramento maior, por exemplo? Perfeito. Não temos Andexanet ainda, né? Acho que o Anexa 4 que não saiu ainda, não, né? Não temos. Ainda esse Fora o fato de que o preço nos Estados Unidos é proibitivo, quer dizer, nos Estados Unidos, quer dizer, o preço nos Estados Unidos é proibitivo, com o dólar R$5, enfim, certo, mas desculpa, Luiz, Isso, sangramento, e aí? Vamos lá, sangramento, o que que você usa? Vai de plasma, só deixa a droga passar o seu efeito? Vai de complexo protrombínico? Luiz, nunca tive que usar nada. Maravilha. Nunca tive que usar nada. A coisa que eu faço sistematicamente, eu fiz quando eu fiz para o consultório, para uso no dia a dia, um manual de atenção, vamos dizer assim, para os pacientes. O que é que eles têm que ficar atentos? Quais são os sintomas de uma anemia que eles têm que identificar, principalmente para os pacientes mais idosos, a necessidade de observar a urina, a necessidade de observar as fezes. Então, assim, eu faço esse alerta. É uma tentativa de diagnosticar numa fase mais precoce. Né?
Então, esse alerta eu faço. E eu sempre, melhor dizendo, eu nunca desisto da combinação, principalmente em pacientes que têm doença arterial periférica. Quando a gente vai fazer a análise do subgrupo do COMPASS de pacientes com doença arterial periférica, o benefício estatístico é muito duro. Quer dizer, a gente na cardiologia, na angiologia, na cirurgia vascular, quer dizer, a gente faz intervenções que têm redução do risco relativo de 10% e de 15%, achando essas reduções maravilhosas. Quer dizer, a redução do número de eventos Mayo, dos eventos adversos maiores de membro, foi de 46%. Quer dizer, a Sociedade Europeia de Cirurgia Vascular e Angiologia, na diretriz, se a gente for pegar a diretriz integral e ler a diretriz, eles dedicam uma página quase inteira a essa recomendação. Tipo assim, só olha, não esqueçam essa opção, não esqueçam essa opção. E não tive ainda, é lógico que isso vai acontecer, afinal de contas é uma questão estatística, não tive ainda nenhum paciente com sangramento maior. Não estou dizendo que isso não acontece, é lógico que acontece. Aí é aquela história da epidemiologia trazida para a realidade do consultório. Epidemiologicamente não é estatisticamente significativo. É lógico que vai acontecer com um caso individual ou outro dentro da nossa prática profissional. O que eu faço é tentar alertar os pacientes, suspendo a rivaroxabana temporariamente até o foco estar identificado e sanado. E depois eu reintroduzo. Ok. Bom, também mensagem aqui do nosso amigo Elisiário, também ex-presidente da SBC, também dando os parabéns, agradecendo. Nosso amigo Marcos Bessa, de Parnaíba, também está conosco aqui, agradecendo também, mandando um abraço. Acho que muitas cidades do Piauí, na minha Parnaíba aqui, o pessoal da Parnaíba. Marcelo, mais uma pergunta então. Oncológico, TVP em oncológico, e aí? É heparina? Vamos para os novos anticoagulantes? Os novos não, né? Para os diretos, né? Que não são mais tão novos. Diretos, não são mais tão novos, exatamente. São tão novos. E aí? Oncológico. Depende de qual oncológico a gente estiver falando. Sendo muito honesto, essa pergunta eu não consigo responder com sim ou não. Né? Depende muito. Perfeito. Quer dizer, assim, como eu trabalho, quer dizer, como você falou, dentro de um hospital, que é o hospital que mais atende câncer no estado do Piauí, a gente vê uma população absolutamente heterogênea de pacientes oncológicos. Né? Então, aí tem pacientes com doença oncológica relativamente simples, se é que existe doença oncológica simples, mas com estado nutricional muito ruim. A gente tem pacientes que a gente não sabe sequer qual é o sítio primário do câncer, né? Ele manifesta inicialmente como uma TVP. Quer dizer, então, assim, como eu tenho sempre que admitir a possibilidade de que esse paciente pode ser submetido a uma intervenção cirúrgica a qualquer momento, eu dou preferência pela heparina, sim. Né? Agora, uma vez que eu tenha um paciente em acompanhamento regular, um paciente que já tem o oncologista dele de base, que já está num esquema de tratamento específico, que a gente já tem um retrato mais bem feito da doença oncológica, eu uso rivaroxabana sim. É lógico que em concordância com o oncologista. Né? É lógico que em concordância com o oncologista, se decidir uma decisão compartilhada, mas uso sim. Perfeito. Marcelo, mais uma pergunta aqui para você a respeito disso. Rivaroxaban e rim, doença renal. E aí? Até onde você vai? Clearance de quanto? Vai entre 15 e 30? Ou não vai? Vamos cortar o microfone do presidente. Mas vamos Luiz, lá. É o seguinte. Tem uma coisa que eu preciso dizer sobre isso, que é que, assim, a prática do consultório, minha prática do consultório, é uma prática em que os pacientes têm um acesso muito fácil a mim e eu tenho um acesso muito fácil a eles. Né? Então, isso dá um pouco mais de segurança no manejo das coisas. Né? Paciente em uso de polifarmácia, mas quando eu falo polifarmácia, eu estou falando de polifarmácia mesmo, porque os pacientes com doença renal crônica são pacientes multimedicados. Então, pacientes em uso de polifarmácia e que têm um nível de esclarecimento melhor, são pacientes aqui de Teresina, que têm um nível social melhor, com quem eu consigo estabelecer uma relação muito tranquila, eu vou até 15 de clearance nos pacientes que são pacientes do interior e tudo mais e tal, que são pacientes que eu vejo menos frequentemente, eu fico na casa dos 30. Né? Então, assim, eu vario de acordo com a facilidade que eu tenho de acesso àquele paciente, com o nível de esclarecimento do paciente, da família e tudo mais. Eu não adoto um ponto de corte universal para todo mundo, não. Maravilha. Bom, mais alguém gostaria de fazer mais uma pergunta, uma colocação? Por favor, deixar o microfone franqueado a vocês.
Estou vendo aqui muitos colegas, Dr. Carlos, Dr. Otávio, Hamilton, João, Romeu, Salomão, Marcos Carvalho, Patrícia, Dr. Rodrigo Ramos, muita gente aqui boa participando aqui da nossa, mas estão envergonhados, Marcelo, estão envergonhados de fazer perguntas. Doutor Nilo, oi, pois não, doutor Sebastião, claro. Quando ele for tomar essas decisões com relação àquela Dona Maria no consultório, que é bom que ele ouça o cirurgião também, né, não? Uma boa, tá aí, uma a Dona Maria está ótima em tratamento clínico, pode ficar o cirurgião quieto em casa. Beleza. Muito bem. Alguns dos colegas gostaria mais de fazer algum detalhe, alguma pergunta? Porque eu tenho uma última aqui, Marcelo. No paciente de embolia pulmonar. Não, mas quem dera. Marcelo, já que nós falamos do Einstein, e aí? Sim. Paciente, vamos falar PESE, né? PESE 1 e 2, tá? É isso mesmo? É casa, Rivaroxaban? Ou temos alguma outra coisa que você gosta de colocar no tratamento de embolia pulmonar a respeito disso? Perfeito. Aí vai depender muito da causa. Vai depender muito da doença de base que está por trás disso aí, né? Se eu tenho um paciente que, alguns meses atrás, Luiz, um pouco antes dessa confusão de pandemia começar, a Sociedade Piauiense de Hemato me convidou para dar uma aula sobre novos anticoagulantes orais no cenário da hematologia, junto com o pessoal da vascular e da onco. Foi uma discussão muito legal, foi uma discussão super produtiva, foi uma discussão bem bacana. Então é o seguinte, o paciente que mais me preocupa, na verdade, com relação à embolia pulmonar, é o paciente que a gente não consegue definir causa da embolia pulmonar. Desse paciente eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu estou no escuro. Então, por exemplo, eu tenho pacientes do consultório usando Rivaroxaban há 5, 6 anos já. Porque tiveram embolias pulmonares que a gente fica refazendo os protocolos de pesquisa de causa e a gente não encontra. Como são pacientes de baixo risco de fenômeno hemorrágico, mas isso é uma conversa absolutamente aberta com os pacientes e com as famílias, e eu mantenho esses pacientes em anticoagulação por mais tempo. Mas, via de regra, nesse cenário que você falou, é Rivaroxaban em casa. Essa é a regra geral que eu adoto, sem medo de ser feliz, vamos dizer assim, com muita tranquilidade. Na época da faculdade, a gente imaginar tratar embolia pulmonar em casa seria um absurdo, né? Seria total um absurdo e completo. Mas eu não vou mentir. Mas uma coisa eu preciso dizer. Eu confirmo e reconfirmo esse diagnóstico umas 2 vezes. Tá né? certo. Tipo verdade. Assim, bom, é isso mesmo? Aí eu olho tudo de novo, olha tudo. Não, é isso mesmo. Beleza. Não, na hora de assinar a alta... Não, espera aí um pouquinho, deixa eu ver de novo. Deixa eu dar uma última olhada. Exatamente isso, mas sim, Rivaroxaban em casa. Muito bem, estamos chegando aqui ao nosso final, já são 8 horas, foi em torno de 1 hora de apresentação e perguntas, registrar aqui a presença de alguns alunos meus aqui da Uninovafap, obrigado pela presença de vocês, muito obrigado mesmo, espero que tenham aprendido, tá vendo como tem professor melhor do que eu? Um bocado, tá vendo? Nilo também, nosso amigo Paulo Lins, também está aqui, Alcino Sá, Patrícia, Kathleen, Cláudio Mendes, também conosco aqui, doutor Cláudio Mendes. Bom, Eurípedes, também professor, está com todos conosco aqui. Nós queremos muito agradecer a presença de todos vocês, agradecer a Bayer pela gentileza, a Sociedade de Cardiologia agradece muito a vocês pela gentileza de terem organizado essa aula, trazido o Marcelo, que está num momento terrível, e eu não vou nem falar de pandemia, Marcelo, aqui, porque eu sei que Covid você está de saco cheio. Sabemos que tem um estudo em andamento chamado Action, da Bayer, com o Rivaroxaban para os doentes Covid, que nós, infelizmente, ainda não temos os dados, mas que em breve, talvez, se Deus quiser, possa ser uma nova arma para tratamento dos pacientes com Covid. Mas eu sei que ainda não temos nada de novo ainda, de estabelecido, está tudo em andamento. Acho que é do Grupo Coalizão, se não me engano, não é isso, Marcelo? É, o Coalizão. O Action é um braço do Coalizão e, basicamente, o Action está comparando enoxaparina 40 miligramas uma vez ao dia contra Rivaroxabana 20 miligramas uma vez ao dia, porque a gente sabe que tem muito evento trombótico em pacientes com Covid. Nas últimas 72 horas no São Marcos, nós tivemos 2 infartos agudos do miocárdio em pacientes com Covid, os 2 em pacientes sem doença aterosclerótica coronariana. Os 2 foram para CAT de urgência, quer dizer, uma mobilização gigantesca de uma equipe inteira, todo mundo paramentar. É uma operação
Assim, para os colegas que não entraram ainda numa UTI, Covid e tudo mais, é uma operação de guerra mesmo. As imagens são chocantes. A imagem que nós temos de outros locais são chocantes. Bom, mais uma vez, muito obrigado a todos. A Sociedade de Cardiologia agradece a presença de cada um de vocês. A Bayer também. Marcelo, obrigado. Eu já dou aula, acho que há mais de quase 20 anos, mas é engraçado que tem pessoas que quanto mais a gente assiste a aula, mais a gente aprende. E, de fato, não é um elogio à toa, é verdade. Quanto mais a gente assiste a aula de certas pessoas, mais a gente aprende. Obrigado mesmo, parabéns. Ian, se quiser encerrar, eu agradeço. Muito obrigado a Bayer, Lilian, e tenham todos uma ótima noite. Nós aqui da Bayer também agradecemos, apesar de já terem... Pois não. Eu queria agradecer, Luiz. Muito obrigado pela gentileza, cara. Muitíssimo obrigado mesmo. Agradecer a todos pela participação, pessoal, pela paciência. Eu adoro essa troca de ideia, principalmente quando ela é local. Eu acho que a gente precisa fazer isso muito mais vezes. É uma coisa muito legal de se fazer. A gente fica trabalhando isoladamente às vezes e a gente não tem essa oportunidade de trocar experiência. Então, assim, eu faço isso com todo prazer. Para mim é maravilhoso. Muito obrigado pela paciência de todos. Ian, fica à vontade. Ian, Lilian, enfim. Em nome da Bayer, né? Obrigada a presença de todos. Doutor Sebastião, obrigada, viu? Depois eu lhe pago. Eu paguei a participação dele. Obrigada a todos vocês, tá? Doutor Luiz, doutor Marcelo. Já fiz os agradecimentos e boa noite. Obrigado pela participação e até a próxima. Boa noite. Obrigado, gente.